O NE1 está no ar com imagens do nosso Globocop. Ele mostra a área central da cidade, bairro de Santo Amaro na sua tela. Céu com poucas nuvens, 29 graus agora na capital pernambucana. Estamos em movimento, junto com você que está na correria. Hoje é quarta-feira, 4 de março. Agora quero te mostrar também a Avenida Conselheiro Rosa Silva. Essa área da Zona Norte tem muitos colégios, o trânsito só vai ficando mais intenso perto do meio-dia. Tá chegando a hora de pegar o filho na escola, de sair para o intervalo do almoço. Obrigada pela companhia. Esse caminho é de quem segue para outros bairros como Casa Amarela, Casa Forte. Seja bem-vindo. Um dos nossos assuntos é o clima de insegurança no bairro de Casa Forte. Nossa equipe conversou com moradores da região. Ontem, um motorista de aplicativo foi assassinado no bairro. A cobrança do calendário é na Travessa do Cajueiro, no bairro do Fragoso, em Olinda. Os moradores estão cansados de conviver com a rua cheia de buracos, mato e lixo. Hoje é o Dia Mundial da Obesidade, uma data de conscientização da obesidade como doença crônica, com foco na prevenção. Vamos falar sobre os desafios de quem enfrenta o excesso de peso e onde buscar tratamento. E veja também como limpar o mofo nas paredes, nos móveis, no teto. A violência sexual facilitada pelo uso da tecnologia, o que atinge 1 em cada 5 crianças e adolescentes no Brasil, é o que mostra um estudo do Unicef. Aqui no estúdio, vamos falar sobre sinais de alerta e prevenção. QR Code na sua tela, é do nosso canal Globo, participe e faz o NE1 junto com a nossa equipe. Seguimos juntos até 1 da tarde, de onde você estiver. Agora são 11 horas e 50 minutos. O NE1 é feito para você que está todo dia com a gente. E nosso principal canal de comunicação é o canal Globo. Por esse QR Code que aparece na sua tela, você pode contar o que gostaria de ver aqui no NE1. Nossa produção está ligada em cada mensagem, em cada vídeo, foto que chega por aqui. Então, enquanto você se programa aí para mandar a sua sugestão de reportagem, eu vou te contar a história de Jaciane Silva de Paulista. Ela está indignada aí com a situação da rua onde mora, mandou uma mensagem para a gente, bora ler aqui. A Jaciane escreveu: moro na rua Vina Delmar, em Pau Amarelo, quando chove, não conseguimos sair de casa. A rua alaga e os carros passam pelas calçadas. Esta rua é esquecida pela Prefeitura de Paulista. Gostaria de pedir ajuda para uma reportagem. Obrigada pela mensagem, Jaciane. Ela também mandou um vídeo para mostrar a situação dos moradores da rua Vinha Delmar quando chove. Vamos assistir. Rua Vina Delmar, olha só, quando chove aqui, ó. Olha só, ninguém consegue nem passar. Horrível. Quando chove, a gente fica dentro d'água. Paga IPTU caro e na prefeitura como se a rua fosse calçada. É isso aí, olha o que a senhora tá fazendo, ó. Na frente da casa dela. Tá vendo? Na frente da casa dela. A água entra dentro da minha casa. Isso aqui tá um absurdo. Olha aqui, a rua Vina Delmar, a gente estamos necessitando urgentemente da providência da Prefeitura de Paulista. Ainda mais lixo. Lixo que tem rato, cobra. Aqui, ó. E a Prefeitura ainda diz que aqui é calçada. Como é que passa por uma rua dessa, né? Pelo que a gente vê no vídeo, parece bem complicado mesmo transitar pela rua Vinha Delmar, em Paulista. Daniele Fonseca está lá para conversar com os moradores. Muitas reclamações por aí, muita água também, né? Como eu disse, é difícil, né, saber se a gente vai cair num buraco de repente. Oi, Daniele, bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você também, bom dia para todos que estão com a gente aqui no NE1 desta quarta-feira. Maristela, eu estou aqui com o cinegrafista Elias Henrique e a gente que trabalha em televisão costuma dizer que as imagens falam, não é isso? Então, eu vou aproveitar essa deixa, né, esse clichê que a gente costuma usar, mas que de fato essas são as imagens falando aí para vocês a situação dos moradores aqui da rua Vina Delmar, em Pau Amarelo, Paulista.
O vídeo que vocês acompanharam aí agora há pouco, quem mandou para a gente foi Jaciane, que está aqui comigo, indignada com essa situação, resolveu fazer o registro e mandar junto com dona Marilene, que participou, né, tentando ali escavar para escoar de alguma forma. Você disse que quando chove, a situação fica desse jeito. Mas olha, sol danado, já há quantos dias, já se a situação não muda, hein? Bom dia. Bom dia. Continua assim durante semanas. E quando chove é pior, que entra dentro das casas, dentro dos privês. E a gente para passar dentro da lama e o carro não vem. Os carros param aqui e mandam a gente ir, porque não quer danificar, né? Danificar o carro. E com uma certa razão, né? Porque é o ganha-pão dele também, é o carro. Tem o cliente que está ali pagando por um serviço, quer que esse serviço seja prestado, mas enfim, é uma situação que afeta os dois lados. A senhora ali com aquela enxada tentando abrir caminho para a água passar, conseguiu o que dali, dona Marilene? Porque quando chove, né? Se eu não abrir com a enxada, a água entra dentro da minha casa. E a gente quer que a prefeitura, né, tome uma providência, porque nós pagamos IPTU, que é muito alto aqui, né? A gente quer uma solução, só isso. Todos querem, quem mora, quem passa por aqui. Vamos para o lado de lá. Elias, mostra ali também aquela caçamba ali, né? Aquele suporte para lixo, porque também é outra reclamação dos moradores em relação à coleta de lixo. Tem aqui esse ponto, tem vários outros espalhados pelas calçadas por aqui que a gente já deu uma olhada. E agora eu vou conversar com Dona Maria. Dona Maria, ela... Certo. Tem o carro da SAMU. Se a pessoa adoecer aqui, morre, porque o carro não entra não, da SAMU. Porque a gente falou ali em transporte por aplicativo, mas também uma urgência, como ela falou. Como é o nome da senhora? Sônia. Dona Sônia. E agora aqui, Dona Maria, olha a frente da casa dela. Mais cedo, o Elias também fez imagens mostrando a situação. Como consegue, Dona Maria? Me explique, porque eu não tenho nem palavras para isso. Aqui eu não tenho força para abrir o meu próprio portão da casa para meu genro, quando chega, entrar. Aí ele tem que sair do carro, botar o pé dele na lama, tentar abrir o portão para botar o carro. Né? E como o carro está aí, a gente não pode tirar por causa da lama, porque o portão está entrevado. Porque isso vai danificando, né, o seu patrimônio, a sua casa, o seu bem. A água entra aqui e sai no outro portão da frente da casa. É uma coisa séria isso aqui. E eu não tenho o que fazer, né? Dona Maria, obrigada. Infelizmente a gente está tendo que mostrar isso, mas é na intenção de tentar resolver esse problema e daqui a pouco a gente volta dizendo o que é que a prefeitura tem para responder sobre isso. Nossa produção entrou em contato com eles lá, com a gestão municipal aqui, para a gente tentar resolver, mostrar aqui, né, o que é que eles dizem que vão fazer para a prefeitura tentar resolver essa situação. Maristela. Daniele, o motociclista está tentando passar aí pelo cantinho, né? Para tentar se proteger de alguma forma, para não cair num buraco. É uma situação muito difícil dessa comunidade que está cobrando aí um sistema de drenagem, um calçamento decente nessa rua. Daqui a pouco a gente volta então com outras informações, inclusive, né, a coleta do lixo por aí, né? Seguimos pelo trânsito. Agora temos imagens para você lá na zona sul do Recife, Avenida Boa Viagem. Na nossa tela, ali no Segundo Jardim, os motoristas vêm sentido centro. A gente acompanha essa movimentação ao vivo, agora pertinho do meio-dia, todo mundo seguindo aí para os seus compromissos. Tem obra aí nessa região, motivo de atenção redobrada desse motorista. Agora a gente vai para a Avenida Antônio de Góes, no Pina. Os motoristas continuam aí sentido centro do Recife. A gente acompanha essa imagem do alto, né? Dá uma dimensão aí do trânsito para você que está circulando ou vai passar por essa região. É o seu caminho, você já aproveita para ver como está o trânsito. Está livre aí para o motorista, agora 11 horas e 57 minutos. E seguimos, então, mais para a área central, bora para Agamenon Magalhães, ali no Paissandu. A gente vê aí esse cruzamento, né? Muitos carros, trânsito intenso agora neste horário.
A gente segue com imagens do trânsito, agora a Joab Marques, que está no bairro dos Aflitos. A gente vai mostrar daqui a pouquinho a Avenida Conselheiro Portela, agora sim na sua tela, no cruzamento aí com a Avenida Conselheiro Rosa e Silva. Os motoristas vão sentido Torre, Madalena. A gente acompanha aí as imagens de Joab, já mostrando aí para você como é que está esse trânsito, agora pertinho do horário do almoço, está largando aí do trabalho para resolver seus compromissos, trânsito livre, pelo menos neste ponto que Joab mostra aí para a gente ao vivo. E a Receita Federal ainda não informou quando começa o período para a declaração do imposto de renda. Mas é importante já separar os recibos, notas fiscais. A gente vai saber com Bruno Fontes quais são esses documentos importantes para a declaração. Conta para a gente, Bruno, por favor. Boa tarde para você. Mari, eu ainda vou dizer bom dia, viu? Falta 1 minuto, tô brincando. Vou dizer logo antecipar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu estou com o Dr. Roberto Nascimento, que ele é o presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui de Pernambuco. Estava conversando com ele, né, porque é todo um processo. Primeiro, a gente mostrou o prazo que as empresas tinham que enviar essa declaração, os informes de rendimentos dos trabalhadores, que foi até o dia 28 de fevereiro. Caiu num sábado, então elas tiveram que enviar até o dia 27 de fevereiro. E quais os documentos agora que eles precisam? Por exemplo, aposentados, o informe do INSS. E aí vai também ter as despesas médicas, despesas de escola, também recibo de compra e venda de carros, de imóveis. Tem que ter tudo, porque então, depois do dia 16 de março, o senhor estava me explicando que vai ter esse lançamento, então, do novo programa da Receita, vem então a declaração. Doutor Roberto, muito obrigado em estar com a gente. E agora, boa tarde. Que documentos são esses que as pessoas precisam já ter, começar então com essa preocupação em ter para fazer essa declaração? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Maristela, lá nos Estúdios Globo. E boa tarde a todos os contribuintes do Imposto de Renda, notadamente também os contadores, que são os grandes fazedores das declarações de Imposto de Renda. Respondendo à sua pergunta, Bruno, é preciso que o contribuinte tenha em mãos todos os documentos necessários para fazer a declaração de imposto de renda dele, como o informe de rendimento da empresa onde ele trabalha, informe de INSS, das aposentadorias e pensões, informe de banco com os saldos bancários, com as aplicações financeiras que ele tem, toda a documentação que ele tenha decorrente de compra de imóvel, compra de carro, de venda de imóvel, de venda de veículos, de investimentos e também os documentos relativos à educação própria ou de dependentes e de saúde também, porque esses documentos são necessários para aproveitar no abatimento do imposto. Então, o contribuinte deve estar organizado para que no dia 16 de março, que possivelmente será já o dia que a gente vai começar a transmitir as primeiras declarações, ele ter isso para entregar para quem for fazer a declaração dele. Lembrando que quem faz primeiro tem mais rapidez em receber suas restituições, não é? Então, é importante que isso esteja em mão já agora. Lembrando que as declarações de imposto de renda serão transmitidas e serão devolvidas. Quem tiver direito à restituição, aquelas pessoas mais idosas, aqueles que são deficientes, por exemplo. Então, isso é muito importante, e sabendo que as declarações vêm pré-preenchidas pela Receita Federal, o que ajudará muito nessa conferência. Mas os documentos são importantes, porque tudo que vier na declaração pré-preenchida da Receita Federal deve ser conferida, checada pelo contribuinte, pelo contador. Deixa eu perguntar ao senhor, o senhor falou logo dos idosos, que eles têm essas prioridades, que tem prioridade, e tem que ter mesmo. No caso, se ele tem dificuldade, como é que ele vai conseguir achar esse documento para fazer a declaração? Ele pode, via sistemas bancários, ele buscar esses documentos, ligar para a empresa onde ele trabalha ou entrar no sistema do INSS com a sua própria senha GovBR, ele consegue tirar essa documentação. Nada tem grande dificuldade, tudo é possível ser feito e com relativa facilidade, Bruno. Eu agradeço demais a participação do senhor aqui, Dr. Roberto Nascimento. Então é isso, viu, Maristela?
O melhor é fazer isso logo, para não deixar, a gente sempre fala, né, para a última hora. Já tem tudo, deixa separado então lá perto do computador, chama o filho, o neto, que às vezes também ajuda as pessoas mais velhas, mas pega logo essa documentação para não ter problemas aí nesses próximos dias. Eu volto com você. Vai precisar fazer, né, Bruno? Já vai separando então os principais documentos. Muito obrigada pelas orientações. A Secretaria Estadual de Educação mobilizou todas as gerências regionais de ensino para orientar quem deseja se matricular na educação de jovens e adultos, o EJA. A ação segue até amanhã. Natália Dielu já está aparecendo aqui na nossa tela. Ela vai tirar todas as dúvidas sobre essas vagas. Oi, Natália. Boa tarde. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. Essa mobilização está acontecendo em várias cidades aqui do estado e nada mais é do que uma divulgação, né? Uma sensibilização para esses municípios de que há muitas vagas disponíveis, mais de 18 mil vagas disponíveis para a educação de jovens e adultos. A gente está aqui ao lado de Jeane Lima, que é gerente de políticas educacionais, que é um nome grande, né? De jovens, adultos e idosos do estado. Jeane, explica para a gente onde estão essas vagas, em todo o estado, o que é necessário para se inscrever. Boa tarde para você. Boa tarde. As vagas estão disponíveis nas nossas mais de 500 escolas que ofertam a EJA em todo o estado de Pernambuco. O futuro estudante precisa procurar a escola com os documentos básicos, Natália, RG, CPF, comprovante de residência. Se já tiver estudado, leva esse comprovante que já estudou. Se por acaso perdeu ou não tem, procura também a escola. A gente faz um teste de classificação e ele se torna um de nossos alunos. Então, para quem não terminou o ensino médio, para quem não, o ensino fundamental também, para quem não terminou o ensino fundamental também é uma ótima oportunidade, né? Qual é a duração da EJA para essas pessoas, tanto ensino médio, ensino fundamental? No ensino médio, em 1 ano e meio, ele termina. Nós temos escolas também que ofertam o ensino médio vinculado à educação profissional. Então, ele tanto termina o ensino médio, como ele também pode fazer um curso de qualificação profissional ou até um curso técnico. E aí, tanto ele vai ter maior facilidade de ser inserido no mercado de trabalho. E você estava me explicando antes da gente entrar que também tem escolas específicas de educação de jovens e adultos, né? Porque normalmente a EJA é à noite, né? Mas nessas escolas pode encontrar outros turnos, né? São os SEJAs. Nós temos 4 SEJAs em todo o estado, Petrolina, Arco Verde, no bairro do Tegipió, aqui em Recife, e no centro da cidade. E eles ofertam a EJA nos 3 turnos. Existem aquelas pessoas que, ao contrário, não podem estudar justamente à noite, né? E nós recebemos esses estudantes no horário da manhã, tarde e da noite também. E se as pessoas quiserem saber qual é a escola que tem a EJA disponível mais perto da sua casa, como é que faz para consultar isso? No site da Secretaria de Educação, na aba Educação, a gente tem uma listagem com essas escolas por gerência regional, né, por GRE, como é mais conhecido, e lá você vai ver qual a escola que oferta a EJA mais perto da sua casa. Está aparecendo aí o site para vocês, da Secretaria de Educação, para quem quiser fazer essa consulta. Documentação, qual é a documentação? RG... Você falou da transferência, mas documentos básicos além disso, né? RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3x4. Quando começam as aulas? As aulas, na verdade, já começaram, mas como a gente tem ainda um número de vagas disponível, a gente está fazendo essa grande campanha em todo o estado, justamente para a gente ocupar todas as vagas. Nossa meta é alcançarmos, no mínimo, 76 mil matrículas realizadas esse ano. Mais de 18 mil vagas disponíveis, uma ótima oportunidade para quem quer voltar a estudar, ter também a oportunidade de ascender, né, profissionalmente, porque o estudo traz isso. Então, muito obrigada por essas informações, Jeane Lima. Boa tarde para você. A gente volta ao estúdio, Maristela. Obrigada, Jeane. Obrigada também, Natália, pelas informações. E a gente segue com oportunidade de emprego. Quero te mostrar uma reportagem que está no G1, o QR Code vai aparecer aí na nossa tela para você acompanhar também.
Aqui junto comigo, vou abrir aqui a reportagem para a gente poder acompanhar. A Secretaria de Educação de Olinda abriu uma seleção simplificada para a contratação de auxiliares pedagógicos para a rede municipal. São oferecidas ao todo 600 vagas para 2 cargos de nível médio: auxiliar do desenvolvimento infantil e auxiliar de desenvolvimento dos estudantes com deficiência e ou transtorno global do desenvolvimento. Inclusive, aqui na reportagem, você tem todos os detalhes sobre o edital, também os valores da inscrição, de acordo com o Instituto, que está organizando o processo seletivo. O valor da taxa de inscrição é de R$ 45 e a remuneração oferecida é de R$ 1.621. Se você for olhar um pouquinho mais da reportagem, você vai ver também o que é necessário para participar. Todos os pré-requisitos: ser brasileiro, ter no mínimo 18 anos, em dia com as obrigações eleitorais e por aí vai. Então, é só acessar o G1 Pernambuco que você tem todos os detalhes. Lembrando que o QR Code está na tela aí para você acessar a reportagem. Bora seguir com outros assuntos? A gente vai direto para Paulista. Hoje tem o calendário do NE1, a Vinha Delmar. Os moradores estão cobrando, pavimentação, infraestrutura, o sistema de drenagem aí na rua, Daniele Fonseca continua por lá. A gente já tem uma resposta da Prefeitura sobre essas reivindicações dos moradores, Daniele? Temos resposta sim, Maristela. Vamos ver aí o que é que os moradores vão dizer a respeito, Antes, deixa eu conversar aqui com mais uma moradora, Diana. Ela tem 2 crianças, uma de 8, outra de 3 anos. Como é que faz para a meninada ir para a escola? Numa situação dessas, Diana, boa tarde. Boa tarde. Então, ontem mesmo ela não foi à escola, Devido a essa situação aí, desses buracos aí, dessas águas. A condução escolar não tem condições de passar. O ano passado mesmo ela passou praticamente o mês de junho, fazendo aula online, porque presencial não tem condições. E a situação é essa: somos obrigados a pagar IPTU, como já foi dito, e vivemos aqui, jogado aqui na lama, Diana, a gente agradece a sua participação, seu desabafo. Olha só, o caminhão passando aí pela rua Vina Delmar, e olhe que é um veículo alto, que nem tem maiores transtornos, que tem para todo mundo, tem, mas quando a gente vê um carro passeio, a situação é bem pior. Olha aí, pessoal reclamando, a gente até tem que ter cuidado aqui para não levar um banho de água suja. Dona Dalva, e a senhora até chamar uma pessoa, receber uma visita com a rua nesse aspecto, chega a dar uma vergonha, Dá uma vergonha. É vergonhoso. E eu varro isso aqui todo dia, viu? Mas o que precisa é de um serviço mesmo, Justamente. Serviço. Há quanto tempo a senhora mora aqui? Eu moro há 7 meses, Tânia? 7 meses. É recente, moradora recente. É recente. Mas o pessoal reclama disso há mais tempo. Reclama disso há mais tempo. A minha vizinha mora há 40 anos aqui. E desse jeito? Desse jeito. Eu já tinha entrevistado ali. Ela tinha dito também. Gente, sobre as respostas, da Prefeitura. Informaram que aqui a rua Vina Delmar, em Pau Amarelo, para essa rua eles estão elaborando projetos de requalificação, tanto para fazer a pavimentação quanto o sistema de drenagem, não só dessa rua, mas de outras também. A Prefeitura falou que, ao todo, são 250 quilômetros de ruas sem calçamento aqui nessa região de praia, mas que não tem dinheiro ainda para fazer isso, Muito menos previsão para o início das obras, nem para o final, muito menos para o final das obras, e aí não deu data, sobre isso, até porque ainda tem processo de licitação, uma série de coisas. Sobre a coleta de lixo, o que é que eles informaram? Que isso é feito regularmente às terças, quintas e sábados. Mentira. O pessoal já falando aqui. Carnaval, que está sem passar carro de lixo aqui. Vem aqui. Tá aí o relato dos moradores. Aí disseram que iriam mandar um caminhão extra
hoje, pela manhã. Já passa da manhã. Chegou? Não. Então vamos lá, vamos marcar aqui o nosso calendário para daqui a 4 meses, Jaci. Vamos marcar aqui, justamente aqui, vamos marcar no dia 3 de julho, para a gente voltar e ver o que é que foi feito, se alguma coisa foi feita. Maristela. Se não tem recurso ainda para fazer a obra completa, pelo menos a coleta de lixo, né, Daniele? É o mínimo. A gente está de volta, então, no mês de julho. A seguir, vamos falar sobre obesidade e os desafios para quem enfrenta a doença. Outro assunto desta edição é a insegurança no bairro de Casa Forte. Ontem, um motorista de aplicativo foi morto durante uma tentativa de assalto. E ainda a gente vai explicar como tirar um mofo das paredes. O NE1 volta em instantes, agora 12h13. NE1 de volta, agora 12h16, e no bairro de Afogados, no Recife, está funcionando um novo espaço que oferece qualificação profissional, serviços sociais, apoio psicológico e várias atividades de graça para a população. Bruno Fontes tem os detalhes, conta pra gente agora como é que funciona, como é que faz para ter acesso, hein, Bruno? E é tudo de graça, sabe? Demanda espontânea, a pessoa vem, procura. E isso é importante, Maristela, por exemplo, para as pessoas que precisam ter orientações no CAD único, porque o CRAS, o Centro de Referência e Assistência Social, também funciona aqui. Por exemplo, eu estou nesse, que foi criado em menos de um mês, e muitas pessoas, moradores de Afogados, ainda não têm o conhecimento de como o Arrecifes funciona. Eu vou, então, conversar com a Edivânia Arcanjo, que ela é a secretária de Assistência Social da Prefeitura do Recife e combate à fome. Edivânia, muito obrigado, boa tarde para a senhora. Quais os serviços que já estão sendo oferecidos aqui neste local, no Arrecifes aqui de Afogados? Aqui no Recife de Afogados tem um CRAS inserido nele, onde a gente trabalha com a questão do CAD único, atualização e cadastramento para a comunidade aqui de Afogados, mas também a gente tem outros serviços aqui, como, por exemplo, grupo de convivência de crianças e adolescentes, grupo de convivência de idosos, a gente tem atendimento individualizado de psicólogo, assistente social, a gente tem sala de orientações jurídicas para a população que tem alguma demanda e queira saber quais são os seus direitos, a gente tem sala de inclusão produtiva, concurso para a população. Esse mês é o mês da mulher, a gente pensando no empoderamento feminino, pensando na questão do fomento ao empreendedorismo. Aí criamos alguns cursos específicos para a mulher, como maquiagem do dia a dia, criamos também curso de trabalho de artesanato com feltro, como confeccionar tiara, como confeccionar laços, como fazer técnicas de escova de cabelo, técnicas de alisamento, técnicas de pintura. Então, como trabalhar as habilidades socioemocionais. Então, são cursos voltados especialmente para as mulheres, esse mês de março. E quem quiser se inscrever, ou vem aqui, ou pode entrar no Conecta Recife. Fica aqui conosco, secretária. Deixa eu também conversar com o Richardson Tibúrcio, que ele é o professor aqui, ele fica com essa área de tecnologia, informática. Inclusive, eu estou com esse laboratório novinho aqui, já com os computadores. Richardson, muito obrigado por estar conosco. Quais os cursos que você, por exemplo, até os idosos procuram, que já estão fazendo aqui? Boa tarde. Boa tarde. Cara, a gente aqui não padronizou. A gente entende um problema e a gente percebeu que muito idoso procura querer entender como pedir um aplicativo de carro. Então, a gente entende um problema da comunidade e cria de acordo com a problemática que eles trazem para a gente. Isso é verdade. Às vezes a gente vê assim, os mais velhos que não sabem pedir, por exemplo, esse aplicativo, né? Não sabem usar essa ferramenta. E como aqui é uma sala de inclusão, acaba sendo uma sala de transformação digital, porque todo mundo tem que estar inserido nesse mundo que agora só vai para frente, não tem como voltar mais. Só você disse também alguns aplicativos de conversa, eles também querem saber usar, né? Querem. Todo mundo quer hoje, todo mundo que está inserido nessa rede, nesse mundo tecnológico, todo mundo hoje quer estar conversando através de um clique. De Recife para o Japão, da China, em qualquer lugar. Então, a gente está aqui para incluir todo Esses mundo. computadores já podem ser usados pela comunidade de Afogados? Já. Inclusive, esses computadores aqui são modernos, tem altas performances. Então, quem quiser vir, quem quiser fazer os cursos, entra pelo Conecta Recife, se inscreve e já está altamente funcional.
Você disse que também tem cursos, né? Isso, claro, vai depender do que eles querem aprender, de fazer vídeo, edição de imagens, eles também podem encontrar essas ferramentas aqui. A gente aqui é uma ferramenta altamente diferente. Por quê? Porque a gente vai do básico ao mais avançado usando inteligência artificial. A gente quer altamente disseminar esse mundo tecnológico, porque Recife acabou sendo uma cidade muito conectada. Então, para isso, a gente precisa disseminar informação para que todo mundo seja incluído na tecnologia. Tem gente assim que procura Richard, por exemplo, porque infelizmente ainda não sabe usar um computador, ligar, passar um e-mail. Também tem esse público que procura. Tem. Então, o que é que a gente faz? Muitas vezes eles não sabem o que querem. Então, a gente faz um filtro, bate um papo, conversa, e quando a gente identifica um problema, a gente sabe o que é que eles estão precisando para aquele momento. Muitas vezes a gente percebeu que o e-mail hoje é essencial e eles às vezes não sabem manusear um e-mail. E é preciso porque o celular hoje, tu só consegue entrar no teu celular através do teu e-mail. Então, às vezes, é o básico que acaba sendo avançado. Abrindo portas. Eu agradeço demais a você, também a Edivânia, a secretária, e isso é verdade, viu, Maristela? Tudo agora tem que saber, né? Tem aquela senha do Gov, então, claro, as pessoas também têm dificuldade. E aqui, elas trazem essas dúvidas, elas geram, então, dúvidas, e ele, a partir disso, com outros professores, eles desenvolvem, então, essas oficinas. Eu volto com você, Maristela. É um espaço de muito aprendizado, né, Bruno? A gente segue para Olinda, tem cobrança do calendário do NE1 por lá, na Travessa do Cajueiro, no bairro do Fragoso. Moradores dizem que estão cansados de conviver com a rua cheia de buracos e mato e com muito lixo acumulado. Uma montanha de lixo se formou no cruzamento da Travessa do Cajueiro com a segunda travessa da via, no bairro Jardim Fragoso, em Olinda. Sacolas plásticas, galhos de árvore e tudo quanto é de porcaria se acumula por aqui. É exatamente no local onde a mulher e o filho de seu Graciliano consertavam panelas e outros itens domésticos. Agora não estão mais podendo trabalhar. Não estão podendo devido a essa situação do lixo. Nem cliente chegava junto, né? Não, e nem o mau cheiro a gente está suportando aqui. Aí nós queremos, os comerciantes, os profissionais, queremos fazer o bairro crescer. Mas peço humilhadamente às autoridades competentes que analisassem a nossa situação. Seu Inácio mora neste trecho. Diz que tudo isso é um descaso da prefeitura e que há tempos, desde janeiro, que a coleta do lixo não é feita. Abandono da prefeitura. Abandono da prefeitura, porque parece que ele não conhece nem aqui, não, que ele nunca passa só na eleição, pedindo voto. Agora, uma pessoa que o pessoal nem sabe nem quem é, né? Aí fica essa imundice, as crianças que vão para a escola pisando nesse lixo todinho, tem que pegar ônibus lá do outro lado, de pé, chovendo ou não chovendo, né? É um lugar abandonado, que esse pessoal não tem vergonha na cara. As famílias reclamam de outros problemas. A buraqueira toma conta de toda a travessa. É uma rua ladeirosa e quando chove, a realidade é pior. A água sai carregando tudo pelo caminho. Dona Verônica, conhecida como Vera, disse que uma pessoa, na tentativa de ajudar, trouxe uma quantidade razoável de metralha e colocou aqui, para quem sabe melhorar o acesso. Essa metralha é o seguinte, aqui tem um rapaz chamado Sabrino, Sargento Sabrino. Aí ele vem aqui como se fosse um líder. Ele passa, vê uma lâmpada queimada, ele vem ajeitar a lâmpada queimada. Aí a gente diz, ó, Sabrino, dá uma ajeitada, vê se tu consegue uns 2 caçambas desse material aí, pra gente ver se tampa esses buracos. Aí ele foi, trouxe essas 2 caçambas. Aí agora tá por conta dos moradores, essa semana ou outra, ninguém sabe quando, espalhar. Isso foi a iniciativa de vocês? É iniciativa da gente, mas de administração pública não. Olha a situação de Lenildo. Ele usa muletas e tem dificuldade para andar. Sempre que precisa sair de casa, é uma agonia. É difícil, né? A gente tem que pedir ajuda dos outros, como sempre, todo ano desse jeito, né? Com a dificuldade sempre de subir e descer, eu tive que chamar minha esposa para me ajudar a subir, tanto para subir como descer. Eu preciso de pessoas para me ajudar, né? Essa dificuldade direta e nenhum poder público olha para a gente aqui desse jeito. É dificuldade para tudo. O pessoal tem várias reclamações.
A maior dificuldade aqui é que a gente não tem acesso a um transporte público, a um SAMU, que se a gente precisar não tem, a um transporte para levar criança para a escola, que a gente não tem. Aí aqui é tudo difícil por causa disso aí. O matagal se espalha por tudo quanto é lado. Uma rua pavimentada não se vê por aqui. Calçada nem se fala. Jéssica tem um filho de 4 anos. Falou sobre o sofrimento que é levar o garoto para a escola nessas condições. É muito complicado. Complicado porque quando não chove é ruim e quando chove é pior ainda. Essa ladeira, fica abrindo essas crateras para passar com o carrinho, que eu levo ele no carrinho porque é muito longe, é muita ladeira. Aí fica dificultoso. Até para andar com ele no braço também é ruim, porque é muita buraqueira, é arriscado cair nas correntezas da água quando tem a chuva. É muito ruim mesmo. Carro de aplicativo a gente não chama porque não vem. Quando eles vê fragoso, já não vem, fica rodando 10. A gente tem que subir lá para cima para poder pegar um carro de aplicativo, porque para vir para cá eles não vêm. Quando eu faço minha feira mesmo, me deixou uma vez lá em cima, com a minha feira, tudinho, porque ele não desceu. Um pé de chuva, aí eles não vão entrar, e teve que ficar com a feira lá em cima, tive que ligar para minha sogra para ir com o carro de mão para ir buscar, mas eles não veio para cá. Meu filho, quando passou mal uma vez de madrugada, a gente não conseguiu chamar o carro, a gente teve que ir com a graça de Deus mesmo, na correria, levando ele para a UPA, porque não vem SAMU, não vem nada. Esta é a nossa segunda reportagem no local. A primeira foi em 29 de janeiro deste ano, ao vivo, com o repórter Mário Carvalho. Exatamente no momento em que cavalos estavam no meio do lixo. A vizinhança não suportava o mau cheiro. Na época, a prefeitura informou que faria a coleta dos entulhos no dia seguinte. Garantiu que o lixo era sempre recolhido durante o dia e a população precisava ficar atenta aos horários. Prometeu também capinação em 2 semanas e, sobre pavimentação, informou que um estudo estava sendo feito para isso, mas não deu nenhum prazo. Nesta nova reportagem, a vizinhança falou que de todas as promessas, fizeram apenas a limpeza, mas o lixo já se acumulou novamente. E os outros problemas também continuam. A Prefeitura de Olinda diz que a coleta de lixo na rua tem sido feita normalmente durante o dia, de segunda a sábado. Sobre a capinação, a Prefeitura disse que vai mandar uma equipe de limpeza urbana na travessa do Cajueiro para fazer o serviço até o próximo sábado. Sobre os buracos e o calçamento, a Prefeitura disse que, por causa da complexidade do serviço, que contempla outras ruas da cidade, o estudo técnico das obras ainda está em elaboração e que, depois dessa etapa, deve iniciar o processo de captação de recursos para fazer aí o calçamento. Claro que a gente vai seguir acompanhando, né? E a gente acompanha desse jeito, com o calendário aberto. Vamos marcar, então, para voltar daqui uns 4 meses, vamos marcar juntos. Dia 6 de julho é uma segunda-feira, está aqui o nosso compromisso, então, para lá no meio do ano, bem no período do inverno, a gente voltar para ver como é que está a situação por lá. Bora seguir com outros assuntos, agora 12h29, você vem para cá comigo para a gente falar sobre cansaço, palidez, falta de concentração. Olha, para muita gente esses sinais parecem apenas parte da rotina, né? Mas podem indicar um problema de saúde comum e que atinge pessoas de todas as idades. A anemia, ela é silenciosa, se não tratada pode ter graves complicações, por isso que Natália Dielu já está aqui na nossa tela de novo. Ela está com uma médica hematologista e a anemia tem muito a ver com a deficiência nutricional, né? É sobre também as nossas escolhas num mercado como que você está agora, né, Natália? Verdade, Maristela, normalmente deficiência de ferro, né? A gente fala ao vivo aqui do mercado público de Água Fria. Aqui tem uma variedade enorme de frutas, verduras. E a gente está aqui ao lado da doutora Audrey Vasconcelos, que é hematologista, médica hematologista, para primeiro explicar para a gente
O que é a anemia, né? Quais são os sintomas? Porque, como você falou, é silenciosa e muitas vezes as pessoas negligenciam esses sintomas. Boa tarde, doutora. Quais são os sintomas mais comuns? O que é que causa normalmente a anemia? Boa tarde, Natália. Então, a anemia mais comum no Brasil é a anemia pela falta de ferro. Então, antes de você ter anemia propriamente instalada, a gente tem o estoque de ferro. Então, a anemia ela pode ser prevenida, que isso é o mais importante, sabe? A gente prevenir a anemia. Uma das coisas que a gente previne a anemia é com a alimentação. Comer feijão? Comer feijão, aquele bom prato brasileiro. Feijão com arroz, uma salada, aquela salada bem colorida, porque é importante não só o ferro, mas também os alimentos que absorvem o ferro. A carne, uma carninha moída, né? Uma sardinha, a sardinha tem menos ferro, mas ela tem uma maior absorção de ferro. E aí na saladinha coloca um limãozinho, espreme um limãozinho com a vitamina C, e aí a gente consegue um bom prato. Aproveitando esse ambiente, para a gente interagir com o ambiente, tem limão aqui, tem banana, tem laranja, tem abacaxi. Algumas dessas frutas, elas ajudam quando a pessoa está com anemia ou então para evitar? Sim, a laranja, né, o limão, o abacaxi. Agora, uma coisa importante, é o cafezinho depois do almoço, né? Então, evitar o cafezinho depois do almoço, porque diminui a absorção de ferro, que é um costume, né? Então, doutora? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, já esses alimentos que a senhora estava citando aqui, a laranja, né? Essas frutas ricas em vitamina C, elas ajudam na absorção. Ajudam na absorção. Tem ferro, mas também ajudam na absorção. Então, se você tem o fígado, né, a carne vermelha, né, com a carninha moída que a gente já falou, ou o peixe, e você ter um suquinho de laranja, de acerola, de abacaxi, de limão, vai ajudar na absorção. Doutora, agora eu estava até lhe perguntando, e a senhora riu, porque o pessoal fala isso, que suco de beterraba é bom, né, para o sangue, para a questão do ferro. Estou com anemia, vou tomar um suco de beterraba. Adianta mesmo, tem sentido, é mito? A beterraba é excelente, né? A beterraba, ela tem outros elementos, por exemplo, é rica em ácido fólico. Não é tão rica em ferro, então não é um tratamento, né, de ferro nesse sentido. Eu vou tomar suco de beterraba e vou ficar boa da anemia. Não, é um conjunto. Ô, doutora, mas só para falar dos sintomas, para as pessoas ficarem atentas, né? Vamos lá, os sintomas. Os sintomas podem ser leves, então... Fadiga, se em criança é importante, irritabilidade, dificuldade de aprendizado, que muitas vezes a gente não associa à anemia, não é isso? Queda de cabelo e podem ter sintomas mais graves, dor no peito, desmaio, taquicardia, ou seja, você sentir sempre o seu coração acelerado, você ficar... A senhora disse que, às vezes, eu achei curioso, se a criança ficar pedindo para chupar gelo também... Isso a gente tem alguns, que a gente chama, né, uns distúrbios alimentares. Então, chupar gelo, comer barro, é muito comum. E até gestante também. E é importante na gestante, já que a gente está no mês da mulher, né, acho que é importante a gente frisar isso, né? Que muitas vezes você precisa da alimentação, mas você precisa da suplementação. Então, a gestante é um dos casos que a gente precisa suplementar com ferro, não é só alimentação. Muito obrigada, viu, doutora Aldre? Porque tem situações em que essa alimentação ela vai evitar, né? E vai ajudar também quando você estiver com anemia, mas em algumas situações é preciso mesmo de uma suplementação, procurar um médico para ajustar isso. Muito obrigada, doutora Aldre Vasconcelos. A gente volta com você, Maristela. Boas dicas, viu, Natália? E um estudo do Unicef revelou que 1 em cada 5 crianças e adolescentes no Brasil sofreu violência sexual facilitada pela tecnologia. O acesso às redes sociais, jogos e à internet em geral, sem nenhuma supervisão, expõe meninas e meninos, todos os dias, a uma série de riscos. Imaculada Prieto é chefe do escritório do Unicef em Pernambuco, Alagoas, Paraíba. Está aqui para uma conversa com a gente. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Para a gente começar, internet é lugar para criança? É inevitável que a internet, né, o mundo digital, faz parte hoje do dia a dia de crianças, adolescentes e das famílias. Mas, com certeza, tem que ser um espaço protegido. Então, é um lugar, sim, mas com limites, com supervisão e com cuidado. Eu preciso trazer aqui que esse dado de violência foi resultado de um levantamento de 1 ano com crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. Isso representa
3 milhões de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual online. Mas tem gente ainda que se pergunta, né? Como é que um abuso pode acontecer pela internet? Então, o que esse estudo nos mostra é que a tecnologia, a internet, ela acabou ampliando e facilitando a violência, né, e a exploração sexual, que já faz parte da vida de muitas crianças e adolescentes. E como acontece, né? Então, seja nas redes sociais, né, como o Instagram, seja nas plataformas de troca de mensagens como o WhatsApp ou nos jogos digitais, esses espaços acabam sendo esses espaços de violência sexual contra a criança e adolescente. Então, ela é obrigada a falar sobre sexo, ela é, de alguma forma, estimulada a receber conteúdo sexual que ela não queria, ela é pressionada para compartilhar imagens, ela recebe a oferta de dinheiro, de presentes para ter encontros ou para falar sobre sexo ou compartilhar imagens. Então, esse espaço virtual acaba sendo um espaço onde a violência acontece, às vezes de forma combinada com o presencial. Né? E acontece de forma generalizada pelo Brasil, os dados, né, nos assustam, e acontecem muitas vezes de forma oculta. É importante a gente perceber que isso é uma violência que está acontecendo, né, e que isso seja percebido como uma agressão. A exposição, né, a esse conteúdo sexual não solicitado, ele vem na tela, né, no celular, no computador, ele aparece como a forma mais comum de violência na pesquisa e com crianças e adolescentes. Como é que os pais podem restringir esses acessos? Então, é importante que a criança ou o adolescente ele seja acompanhada no seu uso de tecnologia, né? Que as famílias, os educadores possam falar de tecnologia. Então, a gente também não pode evitar, né, ou punir, eliminar isso da vida, mas que a gente possa falar dos riscos que estão associados à tecnologia e que isso seja acompanhado. E, principalmente, que a criança e adolescente sinta um espaço seguro, de confiança, que se alguma coisa errada, estranha acontecer, ele possa relatar. Porque o que é muito grave é, primeiro, a criança não perceber que aquilo é uma coisa errada. Então, ficar assim, e às vezes quem comete o crime é uma pessoa conhecida, então fica uma dúvida. Até porque ela não tem muito noção ainda do que é uma violência de fato. Por isso é preciso conversar, saber dos limites, né? Realmente fortalecer a criança ou adolescente sobre o que é uma agressão, o que não pode ser aceito e criar esse espaço que, no caso de dúvida, ele possa relatar isso. E quando ele relate, ele não seja culpado. Porque quando a gente culpa ou julga facilmente ou recrimina a criança de cara, isso inibe que ela compartilhe o que ela está sofrendo, né? E isso acaba impedindo que ela receba o apoio, o acolhimento que ela precisa receber nessa hora. Inclusive, tem um dado, né? Estou de olho aqui nos números dessa pesquisa, 34% das crianças não contaram a ninguém sobre o abuso. Você fala sobre um ambiente seguro dentro de casa. Como é que se constrói isso? Então, o uso da tecnologia ela precisa fazer parte das conversas e ter um uso divertido com adultos, né? Então, falar sobre isso, usar de forma positiva a tecnologia, participar já é uma ação importante. Colocar limites, né? Então, a tecnologia não é para ser usada toda hora, de qualquer forma, sem nenhuma supervisão, colocar um limite claro e falar da forma adequada para a idade sobre os riscos e deixar sempre essa porta aberta, esse espaço aberto, para que se algo diferente aconteça e você observar que tem algum comportamento que está diferente, poder falar sobre isso. Porque a violência sexual, a exploração sexual facilitada pela tecnologia, ela traz um sofrimento para a criança que precisa ser cuidado. A criança ela pode tender a ficar no isolamento, aumentar a ansiedade. Muda de comportamento. Afeta a vida escolar, né? Afeta os relacionamentos dentro de casa. A ansiedade aumenta, pode até começar a ter pensamentos suicidas. Quer dizer, se não há um cuidado que rompa com essa violência, os prejuízos para a criança e para o adolescente são graves. Então, a gente não pode naturalizar. Tem que criar um espaço para que essa violação apareça e a criança seja acolhida e não punida, né? O erro não foi da vítima, né? Não, a gente não pode julgar, você facilitou, falei que não era para você fazer, está de castigo. Isso só inibe.
É preciso compreender e o caso de buscar também os serviços de apoio necessários. Então, a gente precisa de uma responsabilidade aí de várias instituições da sociedade. Vários órgãos conectados, né, para dar a assistência necessária para essa criança. Como é que a gente ensina uma criança onde ela pode ser tocada ou não, no momento que essa violência sai ali desse ambiente virtual e vai para o presencial? Então, primeiro que nenhum adulto pode tocar uma criança, né? Então, essa ideia de que realmente o corpo, né, ele precisa ser respeitado, né, as conversas precisam ser saudáveis e a gente poder ter isso sendo conversado na escola, no serviço de saúde. E gostaria só de finalizar dizendo da importância, né, da responsabilidade das empresas de tecnologia, né, da gente também ter conselhos tutelares, escolas, serviços de saúde, delegacia, trabalhando de forma coordenada para romper essas situações de violência. Imaculada, muito obrigada por suas orientações, a sua participação, sempre muito bem-vinda aqui ao NE1. Uma ótima tarde. Muito obrigada, Maristela. Hoje é o Dia Mundial da Obesidade. De acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde, 1 a cada 4 adultos no país está obeso. O estudo mostra ainda que o Recife é a capital com mais pessoas obesas. A data de hoje é para lembrar da importância de combater a obesidade, adotando hábitos mais saudáveis, com um tratamento adequado e evitando a automedicação. Sérgio Cruz é morador de Jardim São Paulo, 42 anos. Há menos de 2 anos, procurou o Hospital das Clínicas no Recife. Disse que já não aguentava mais viver com 160 quilos. Ele se prepara para fazer a cirurgia bariátrica e, com exercícios e acompanhamento de vários profissionais do HC, já perdeu 30 quilos. Só coisa boa. Depois que eu perdi peso, graças a Deus, só coisa boa. Meu modo de vida agora ótimo, tudo, em relação a tudo. Mário Henrique fez a cirurgia bariátrica há 2 anos. Em 2019, ele foi socorrido para cá quando tinha 219 quilos. Mário perdeu 130 quilos. O MC era 70 e pouco. Aí comecei o tratamento aqui no hospital, fiquei 3 meses internado, né, para poder devido ao peso. E deixei depois da cirurgia, depois todos os processos, né, que a gente continua na luta, né. Deixei de tomar remédio de pressão, remédio de glicose, deixei de roncar. Eles fazem exercícios 2 vezes por semana no Laboratório de Qualidade de Vida e Saúde do Hospital das Clínicas. Um espaço criado para pacientes que se preparam para cirurgias bariátricas ou que continuam o tratamento depois da operação. O paciente, para ele fazer a cirurgia bariátrica, ele tem que perder sempre de 10% a 15% do peso, certo? Então, se ele perde de 10% a 15% do peso, o paciente ele vai para fazer a cirurgia bariátrica, mas é uma cirurgia que vai ser menos traumática para aquele paciente, porque ele perdeu aquele peso no total. Então, o nosso paciente bariátrico aqui do HC, ele passa pela equipe de educação física para justamente fazer esse parecer dessa perda e a gente incorporar nele a qualidade da prática do exercício físico. Ele alerta para as famílias se preocuparem com a alimentação das crianças. Em 2030, a gente vai ter um aumento das nossas crianças. Então, o perfil gráfico está crescendo, as crianças obesas. Então, o que a gente precisa hoje? A gente precisa estimular a sociedade com uma mudança de hábitos comportamentais. Inserir nesses hábitos comportamentais a prática do exercício físico. Ana é professora e se emociona quando lembra da transformação na vida dela. Ela disse que é como se tivesse nascido de novo. Depois da cirurgia, perdeu mais de 30 quilos. Hoje eu consigo entrar numa loja e comprar uma roupa que eu quero. Antes não, eu tinha que comprar o que cabia. Agora não. Né? Agora minhas dores diminuíram consideravelmente. Eu ainda tenho problema, mas não tem a ver com a bariátrica. Ao contrário, a bariátrica me ajudou muito. Dr. Fábio Moura é endocrinologista. Ele explicou para a gente os tipos de tratamento para pacientes obesos e fez um alerta para a automedicação e o uso sem prescrição médica das canetas emagrecedoras. A gente tem que lembrar que isso é uma medicação. Então alguém que quer perder 2 quilinhos só, alguém que não tem nenhuma doença,
tem muito mais risco de ter malefício do que benefício. Mesmo quem tem indicação tem que fazer exercício físico e tem que ter um plano alimentar adequado. Se você não faz isso, você tem risco real de perder músculo, então pode ter uma perda significativa de massa magra e músculo principalmente, e você pode ter desnutrição. 1 em cada 4 pessoas usando essas drogas após 6 meses tem algum tipo de deficiência vitamínica, ou deficiência de ferro, ou de B12, ou de vitamina D. Então, tem que ficar muito claro que isso é remédio, é droga para tratar doença e que não dispensa a pessoa de praticar exercício, de ter um plano alimentar adequado. O NE1 fala agora de um problema que costuma aparecer nessa época do ano, mais chuvosa e úmida. É o mofo, comum em paredes, azulejos, no teto, lugares fechados como guarda-roupa, por exemplo. O mofo, para quem tem algum problema respiratório, pode piorar os sintomas. Veja agora as dicas de como fazer a limpeza e remover esses fungos. A faxineira chega logo cedo ao apartamento de uma cliente que está viajando e pediu para ela fazer uma limpeza profunda. O objetivo é remover o bolor do banheiro, que está na fase inicial do mofo. O fungo encontra nesse ambiente de pouca luz e muita umidade condições perfeitas para se desenvolver. Pode provocar complicações respiratórias e a remoção precisa ser com equipamentos de proteção, principalmente porque alguns produtos químicos são perigosos. Precisa usar os EPIs, tanto a máscara, a luva, quanto o óculos, porque, querendo ou não, pode respingar. E quando respinga, ele já vem direto para a visão. Não sei, mas ele vem direto para a visão. Aninha é microempreendedora individual e se especializou há mais de 10 anos no trabalho com produtos químicos de limpeza. Conquistou uma boa clientela que cresceu durante a pandemia de Covid-19. Esse trabalho é divulgado nas redes sociais. Mas o que queremos explicar com a ajuda da profissional é uma receita caseira para você que assiste ao NE1 usar em casa. Alguns exemplos de produtos são água sanitária, vinagre, bicarbonato de sódio e água oxigenada. Atenção, não é para misturar tudo. Aninha usou nas paredes do banheiro apenas água com água oxigenada e explicou a receita. A medida de água, aí a metade da água oxigenada, tipo 20 ml de água e 10 ml de água oxigenada. Eu coloquei dentro do borrifador, borrifei lá, fiz a esfregação e depois retirei com pano úmido e depois o seco. No rejunte do azulejo, utilizou uma substância química específica. A receita caseira em si, ela funciona, mas ela tem um período assim para você fazer e esperar. É um processo, você coloca, espera agir, depois vai fazer a esfregação. Então, existe esse tempo. Mas o produto profissional em si, ele é mais eficaz e o tempo de ação dele é bem menor. Para fazer a mistura caseira é preciso ter cuidado. A pessoa não pode, por exemplo, juntar água sanitária com outros produtos. Isso pode representar risco à saúde. Muito perigosa, ao ponto de se misturar com outra coisa que não seja a água, ela pode ocasionar gases e realmente a pessoa pode vir a ter doenças e até vir a ter óbito. No Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco, UPE, em Santo Amaro, no Recife, existe o laboratório de microscopia. Aqui estudam alunos de cursos como medicina, enfermagem e terapia ocupacional. Dr. Danilo Cavalcante é professor de micologia, disciplina presente em algumas graduações na área de saúde. Ele trouxe placas com amostras de mofo que se manifestaram de acordo com o tempo de exposição e o tipo de ambiente, e explicou qual a definição. O mofo é uma colônia de fungos que geralmente se distribuem, depois de uma disseminação de esporos, geralmente nas casas das pessoas, em locais com pouca ventilação e bastante umidade. As cores do mofo podem variar, os locais onde aparece também.
Esses mofos, eles aparecem principalmente nos cantos das paredes. Aqui na região do Recife, geralmente, quando nós temos períodos de chuvas intensas, onde ficam as paredes úmidas, né? Conforme o calor vai chegando, esses fungos eles vão se disseminando e, consequentemente, locais mais abafados, com guarda-roupas, gavetas. Então, nesses locais daí, quando tem bastante contato com essas paredes úmidas, é comum também roupas e acessórios terminarem ficando mofados. De acordo com o professor, não existe nenhum método científico muito robusto para a retirada. Os produtos usuais do cotidiano são suficientes. É fundamental a eliminação de mofo da parede desses locais. Até porque, se você tem em casa pessoas que têm problemas alérgicos, isso pode ficar cada vez mais propício, né, ao desenvolvimento de novas infecções. Então, quem tem rinite, sinusite, geralmente sente mais os impactos pelo fato de estar inalando esses esporos fúngicos por um tempo prolongado. Então, faz-se necessária realmente a limpeza desses locais. Você pode estar utilizando soluções de vinagre, soluções de bicarbonato de sódio, deixando as portas e janelas dos locais que são fechados o maior tempo possível, né, quando for necessário, abrir para que entre mais ventilação, porque a própria ventilação entrando vai diminuir a umidade do local, o que vai impedir que esse fungo se desenvolva tão rápido. Apesar da necessidade de eliminar das paredes e de outras superfícies esses fungos que se manifestam pelo mofo, alguns tipos desses pequenos organismos são muito importantes. As indústrias farmacêutica e a de alimentos dependem de alguns deles para a fabricação de vários produtos. No contexto geral, né, falando de fungos espalhados na natureza, tirando esses que são realmente danosos e prejudiciais à saúde, nós encontramos vários tipos de fungos encontrados aí que são úteis, né, e necessários para indústrias, como a indústria farmacêutica, que depende de antibióticos a partir de subprodutos fúngicos. Na indústria alimentícia, a gente encontra também fungos que são utilizados como leveduras na fabricação de pães, bolos, vinhos, queijos, entre outros. A morte de um motorista de aplicativo ontem, durante uma tentativa de roubo no bairro de Casa Forte, aumentou a sensação de insegurança dos moradores da região. Eles reclamam dos assaltos no meio da rua e alguns já têm estratégias para prevenir as abordagens dos bandidos. Durante o dia, sempre tem gente circulando pelo bairro de Casa Forte. Mesmo quem nunca sofreu um assalto, já ouviu alguma história sobre o assunto. Escuto das pessoas comentários quanto a possíveis assaltos aqui na praça, pessoas conduzindo veículos. Agora, eu não vejo isso como algo próprio, particular de Casa Forte. Eu acho que isso é um fato generalizado. Durante mais ou menos 2 horas, nossa equipe de reportagem esteve no bairro fazendo a gravação. Nesse intervalo, vimos 2 policiais militares por aqui e também um carro da PM circulando num dos pontos mais conhecidos. A Praça de Casa Forte é um dos locais mais frequentados do bairro. Uma área onde se vem para caminhar, passear com um cachorro ou contemplar a natureza. E mesmo com essa tranquilidade, as pessoas tomam alguns cuidados para evitar a violência. Gabriel disse que tem um celular mais barato e com menos recursos para caso seja abordado. O meu telefone é antigo, então o que eu uso no carnaval, geralmente. Que eu uso no bolso, para se qualquer coisa acontecer, eu só tiro do bolso e ele vai-se embora, né? Porque geralmente eles só pegam e saem correndo para ninguém perceber, né? A estratégia foi depois que sofreu uma tentativa de assalto. Foi numa esquina perto daqui. E eu fui quase vítima de um assalto porque eu só implorei pro cara não levar meu telefone. Eu tinha passado a noite em claro, foi um dia horrível e era meu telefone real. Aí ele pediu, eu só pedi por favor, aí ele foi-se embora. Aí desde então eu uso meu telefone falso. Seu Roberto contou as precauções que toma quando está a pé ou dirigindo. Olhando para um lado e para outro, se vê alguma pessoa com alguma característica suspeita, você mudar de calçada, ao ponto de chegar até correr, né? Tá entendendo? Sempre ter cuidado, olhando, averiguando. Esta semana, na Estrada do Encanamento, em Casa Forte, foi registrado um caso envolvendo aquilo que seria uma tentativa de assalto e acabou em morte. Imagens de uma câmera de segurança mostraram o momento do crime. Uma passageira desce do carro e se afasta.
aparentemente sem perceber a movimentação. 2 homens se aproximam do carro e anunciam um assalto. O motorista avança e os suspeitos efetuam um disparo de arma de fogo contra o veículo. Após os disparos, os homens fugiram. A vítima era o motorista de aplicativo Vitor Dantoli de Fontes de Souza, 36 anos. Foi atingido pelos tiros e não resistiu aos ferimentos. Morreu dentro do carro, antes da chegada do socorro. O crime aconteceu no fim da madrugada de ontem. De acordo com a Polícia Militar, o motorista fazia uma corrida por aplicativo e tinha acabado de deixar a passageira no destino quando foi surpreendido pelos criminosos. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. É mais um familiar, é mais um querido, é mais um pai, é mais um irmão, né? Que está indo embora e o quê? A justiça não faz nada, porque prende hoje e solta amanhã. De acordo com a família, Vitor tinha uma entrevista de emprego para o dia seguinte e estava na expectativa de conseguir um trabalho. E nesses 3 anos acontecia interrupto, né? De conseguir emprego, CLT, e hoje ele tinha, né, a entrevista de emprego. E o que a gente pede aqui é justiça, que não fique impune, que não seja mais um, né, mais um número. E por causa da morte de Vitor Dantoli de Fontes de Souza ontem, motoristas de aplicativo se reuniram agora no fim da manhã para protestar contra a insegurança no exercício da atividade. Você acompanha agora imagens ao vivo do nosso Globocop, que passa pela área central da cidade. Essa concentração de carros brancos que você vê aí na sua tela. Tem carro de som, tem motociclistas, eles estão concentrados agora na rua Princesa Isabel, em frente à Câmara de Vereadores. Eles saíram da Agamenon, seguiram aí em carreata, devem chegar até o Palácio do Governo, na Praça da República. E a gente acompanha essa movimentação do trânsito aí nessa região. Para você que está se deslocando agora, 12h56, pode observar um pouco mais de lentidão no trânsito, inclusive o nosso Globocop comandante está abrindo aí a imagem para a gente, nas imagens de José Vieira. A gente observa que o trânsito também vai ficando lento à medida que o protesto vai avançando pelas ruas do centro da cidade. Repetindo, eles estão em frente agora à Câmara de Vereadores, mas estão em movimento até a Praça da República e a gente acompanha essa movimentação ao vivo. A gente vê uma pequena pausa aí dos manifestantes em frente à Câmara de Vereadores. A gente vê essa concentração de carros, de motos e também o carro de som pedindo aí por justiça e melhores condições de trabalho. Vamos saber então como está a investigação desse crime, quais ações estão previstas para melhorar aí a segurança na zona norte da cidade. Bruno Fontes conversa com a gente agora. Oi, Bruno. Maristela, nós então convidamos o delegado Rafael Duarte, está aqui, delegado lá de Apipux, exatamente aquela área. A gente viu agora a reportagem de Daniele Fonseca, e o coronel Marcos Vasconcelos, que é o comandante do 11º Batalhão, também daquela área ali de Apipux, Casa Forte. E a gente quer saber, então, vou logo perguntar ao senhor, muito obrigado por estar aqui conosco, uma boa tarde para vocês dois. Rafael, já tem assim alguma investigação, vocês já sabem, então, a respeito desse crime? A gente viu também agora, estávamos mostrando com o Globocop, essa manifestação, esse protesto dos motoristas de aplicativo, por causa, inclusive, desse crime que aconteceu. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Bom, os 2 indivíduos eles já estão identificados. A investigação ela seguiu de imediato após a prática do crime. Já conseguimos identificar os 2. Eles estão foragidos, porém já com os pedidos de mandado de prisão encaminhados para justa prisão no momento oportuno. E, delegado, a motivação de fato foi latrocínio, é o crime de latrocínio, que seria então roubo seguido de morte, quer dizer, exatamente roubo seguido de morte? Correto, isso. Seria o latrocínio. Em tese, o objetivo dele seria o patrimônio da vítima e acabaram ceifando a sua vida para conseguir esse patrimônio. Eles fazem parte de talvez um grupo que tem atuação naquela área, um grupo que pratica assaltos? Não. Os assaltos naquela área eles são
esparçados, eles são pessoas diferentes, são pontuais. Inclusive, esse caso também ele foi pontual. Especificamente, são 2 indivíduos que não tinham relações anteriores também com práticas de roubo juntos. Eles praticavam separados, inclusive pequenos roubos, pequenos furtos e etc. Já haviam sido abordados anteriormente e agora, nesse momento, cometeram esse crime onde eles vão ser responsabilizados. A polícia está perto de conseguir prender esses dois suspeitos? Com certeza. As informações são sigilosas para que elas não possam prejudicar o alcance dos 2 indivíduos, mas com certeza a investigação segue bem avançada. Muito obrigado. O senhor continua aqui conosco. Coronel, muito obrigado também, Marcos Vasconcelos. Nós vimos assim, algumas pessoas reclamando em relação então a alguns assaltos que acontecem ali, pessoas com celulares e também com essa insegurança. Existe já assim, um reforço de policiais naquela área? Boa tarde, Bruno. A Polícia Militar, através do 11º Batalhão, vem reforçando toda a área do batalhão, especificamente essa área de Casa Forte. Com a chegada dos novos policiais, tanto praças como oficiais, a gente reforçou, tanto é que hoje a gente apresenta 53% de redução dos crimes violentos contra o patrimônio. E especificamente no bairro de Casa Forte, a gente apresenta hoje uma redução em relação ao mesmo período do ano anterior de 58%. Para você ter uma ideia, só no bairro de Casa Forte a gente tem 5 pontos de POG, que é aquele policiamento ostensivo geral que a gente chama, que são os laranjinhas, os novos policiais, nessa área do bairro de Casa Forte, além de patrulhas dos bairros lançadas, fazendo policiamento naquela área. Então hoje a gente apresenta uma redução significativa no bairro de Casa Forte. Agora, o que é importante ressaltar, o que a gente sempre fala, é que a população ela registre quando tiver essas ocorrências, porque o nosso planejamento do policiamento ele é bem dinâmico, e se a gente não enxergar onde está acontecendo o crime, fica difícil a gente planejar. No mês de março, a gente não apresenta registrado nenhum crime de roubo ou furto. Então, é importante que a população, quando aconteçam os crimes, que registrem na Polícia Civil, via 190, para que a gente consiga enxergar onde o crime está acontecendo. E eu agradeço a participação do Coronel Marcos Vasconcelos, o comandante do 11º Batalhão, e também Rafael Duarte, que é o delegado ali. Eles ficam exatamente naquele batalhão que fica bem perto ali do açude de Apipucos. Inclusive, as pessoas podem procurar o batalhão, a Polícia Militar e a Polícia Civil para então fazer essas queixas de crime. Eu volto com você, Maristela. Obrigada, Bruno, pelas informações. O NE1 volta amanhã, mas eu te deixo com imagens da Rua da Aurora. É de um protesto, uma manifestação, ainda não sabemos o motivo, mas fica um alerta aí para os motoristas que estão passando nessa região. E claro que você pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.